O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, vamos tentar fazer aqui uma contextualização histórica da leitura que nós estamos fazendo da profecia de Amós. Desde segunda-feira a gente está escutando a profecia de Amós. Mas antes, na semana passada, na quinta-feira mesmo, aqui até na missa, eu também falava sobre um fato marcante da história do povo de Israel, que na quinta-feira passada a liturgia nos apresentou, quinta, sexta e sábado, que foi o exílio da Babilônia. Se vocês pegarem as leituras da semana passada, você vai ver. Lá do livro dos Reis. Quinta, sexta e sábado, lá das Lamentações. Que mostra, então, o rei Nabucodonosor chegando para deportar o povo no ano 598 a.C. E depois, 587 a.C., mais ou menos aí, uns 11 anos depois, teve a segunda deportação. Então ele foi lá, prendeu o rei e levou 10.000 pessoas para a Síria, para a Babilônia. Depois de um tempo foi lá e o restante que tinha ficado pegou e levou de novo a segunda deportação e deixou só agricultores e vinhateiros. Bem, então, isso foi na semana passada. O profeta Amós, que nós estamos ouvindo nessa semana, ele vem antes disso. Ele está bem antes. O ministério dele é ali mais ou menos 760 anos antes de Cristo, antes do exílio. Então, ele é considerado também o primeiro profeta a anunciar que ia acontecer com Israel uma deportação, que eles seriam castigados ali pelo pecado que estavam cometendo. Só que o detalhe é que, então, Amós, ele está falando isso aí 160 anos antes de acontecer. E o povo de Israel estava vivendo um tempo de prosperidade econômica. As nações que estavam ali ao redor de Israel não estavam realizando assim muitas dominações, tinham atenuado um pouco as suas atividades, então estavam relativamente um tempo de paz. E Amós então sai do reino do sul de Judá e sobe para profetizar e dizer: olha, isso que vocês estão fazendo aqui não agrada ao Senhor. Então é o que a gente está ouvindo nesses dias, porque como cresceu economicamente, tinha prosperidade, o povo começou então, uns a se apegar aos bens e oprimir os mais necessitados. A gente escutava os textos: pisam a cabeça dos pobres no pó,
pai e filho vão à mesma mulher. E foi falando essas coisas aí. E veja, aí caímos na leitura de hoje, porque Amós sobe para profetizar e um sacerdote do templo, Amazias, sacerdote de Betel, então mandou dizer ao rei, porque Amós está importunando agora. Aí veja, eu vou retomar aqui alguns textos da leitura de hoje. Diz assim: Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti, dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele está incomodando, todo mundo está incomodado com esse homem. A gente está vivendo bem aqui, e ele está dizendo que nós vamos ser deportados. Ele anda dizendo: Jeroboão, o rei, Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós: vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar o teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel, aqui, não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do rei. Ele está dizendo: olha, tu vem lá do sul, lá do reino de Judá, aqui para o norte, para o rei de Israel, falar essas coisas, volta para lá, vai ganhar teu pão lá, deixa a gente aqui. Aqui está o rei e a corte do rei, está tudo beleza. Nós estamos crescendo, está tudo bem. Respondeu então o profeta ao sacerdote Amazias: não sou profeta, nem sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Porque existiam algumas escolas de profetas, e às vezes eram sustentados pelo rei. Aí às vezes tinha um profeta que dizia o que o rei queria escutar, e tinha outros que escutava Deus mesmo, Mas ele está dizendo: eu não sou na escola de nenhum profeta. Foi o próprio Deus que na minha consciência, o próprio Deus que no meu coração está me suscitando, e eu vim aqui falar. E aí, continua, ele está dizendo: o Senhor me chamou-me quando tangia o rebanho, e o Senhor me disse: vai profetizar para Israel. E agora ouve a palavra do Senhor. Aí, o que ele está dizendo agora, Amós? Tu dizes: não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. E aqui termina a leitura de hoje, Palavra do Senhor. E realmente, isso é a palavra do Senhor porque aconteceu. Não aconteceu imediatamente, mas aconteceu décadas depois. O povo foi levado em cativeiro. Veja, Deus estava falando por meio de Amós para curar e salvar o seu povo. Essa é a intenção de Deus, não é jogar na cara, Agora veja, vamos para o Evangelho. Jesus está mostrando que tem poder para perdoar pecados, tem poder para curar, para mudar os corações, mas recebe objeção, contraposição, recusa dos, aqui hoje são os doutores, os mestres da lei. A mesma coisa que Amós, de certa forma. Jesus está dizendo que ele tem poder para perdoar pecado, ele veio e estão recusando. Agora, para facilitar ainda a aceitação de que realmente o Senhor veio para salvar, veio para perdoar pecado, Jesus vai lá e diz: tá bom, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta-te e anda. Ele vai e cura o homem. Essa cura que Jesus está fazendo, na verdade, meus irmãos, é meio que um convite ou uma colher de chá, para ver se cai a ficha e dizer assim: rapaz, se ele está curando, está realizando um milagre, será que realmente ele não tem poder para perdoar pecados? Porque ele disse que tinha poder para perdoar pecados, aí diz: não, ele está blasfemando, quem é esse homem? Aí Jesus vai e cura, para ver se
a gente diz, põe a mão na consciência, para um pouquinho e fala, será que ele não está certo? Será que não é isso mesmo? Será que realmente Deus não está nos visitando? O milagre, a cura, o que Jesus faz, é de fato um convite para que a gente vá adentrando e conhecendo mais quem é Ele. Eu recordo quando estava assim no inicinho ali da conversão, como que de fato apoiava a fé os relatos da vida dos santos, as curas, os milagres. Eu ficava vendo aquilo, o meu amigo me falando e eu falava, nossa, mas isso acontece? E as curas e as graças que nós vemos? Eu nasci, vou dizer assim, no meio da renovação carismática para a fé, então eu começava a ver essas coisas, como isso me ajudava a me entregar mais a Jesus. Agora, é claro, depois que você dá o passo de crer, já não é tão necessário milagres e curas para que a gente pudesse escutar a palavra de Deus e nos converter. Veja, gente, para quem está começando, é ótimo. Agora, para quem já caminha, nós não precisamos que o Senhor venha de novo fazer um milagre para que a gente escute a sua palavra de exortação e mude de vida. Só Ele dizer, eu perdoo pecados, nós deveríamos crer. Só em Jesus nos falar, só escutar o anúncio da palavra, nós deveríamos realmente deixar essa palavra curar e converter os nossos corações. Eu fico me perguntando, estava me perguntando hoje assim, por que o povo mais simples é mais fácil, né, de escutar, porque termina o evangelho dizendo, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Mas os chefes dizendo que ele está blasfemando. Por que em geral nós, né, os dirigentes do povo, temos mais dificuldade de acolher a palavra? Por que as repreensões são para nós, são para os que estão à frente? Por que o Senhor fala tão duramente? Por que manda profeta para falar aos dirigentes? Acho que é porque a nossa tendência de querer sermos deuses sem Deus, no lugar de Deus. A gente tem algo nas mãos, aí a gente acha que porque a gente tem algo nas mãos, nós somos alguma coisa. A gente começa a deixar Deus de lado, não quer escutar mais, porque agora sou eu que sei. E o quanto mais alguém vem e mostra, olha, não é esse caminho, é outro, aí você vai mais ainda, com mais força ainda, dizer não, porque não quer perder o posto de deusinho, reizinho. Eu quero ser reizinho. Quando nós deveríamos, na verdade, ser dóceis à exortação de Deus, à sua palavra, pedir perdão, dizer, Senhor, me ajude a ficar no meu lugar. Como Amós disse, olha, eu não sou profeta, sou filho de profeta, mas Deus me mandou. Então, sabermos que só Deus é Deus. Só Deus é Deus. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente, disse o Salmo. Só Deus é Deus e só Ele assume o trono e Ele não divide o lugar com ninguém. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da nossa igreja, Senhor das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.